Oi, gente! Muitas pessoas mandam mensagem pra gente perguntando um pouco sobre o curso de História da FMG. A gente resolveu gravar esse vídeo, né, pra contar um pouco da nossa trajetória e também como que o curso funciona, assim. Bom, o curso de História, normalmente, ele tem 4 anos. Você pode fazer ele na UFMG, no diurno, que é o horário da tarde, ou no noturno. A Gabi fez no diurno e eu fiz no noturno. Você fez no noturno? Pois é, porque no final do curso eu já estava fazendo matéria em qualquer horário, assim. Mas você pode mudar o turno, mesmo se você entrar, né, no diurno, no noturno, ao longo do curso, se você precisar, você pode mudar. E principalmente as matérias que são chamadas optativas, você tem uma maior liberdade se você precisar fazer em diferentes horários. O curso de História ele tem tanto a licenciatura, né, que é voltado para a formação de professores, que a gente tem as matérias de estágio, as matérias da FAI, mas ele também tem o bacharel, que é mais voltado assim, para a área de pesquisa, que tem introdução à metodologia de pesquisa, arquivos e museus e assim por diante. Tanto eu quanto a Gabi, eu fiz licenciatura e ela está fazendo licenciatura. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essas matérias que tem, né, que são obrigatórias para quem faz a licenciatura. Quando você faz a licenciatura, você não tem que escrever um TCC, porque você tem uma carga horária de matérias ligadas à formação de educação. Então a gente tem várias matérias na FAI que a gente tem que fazer, História da Educação, Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, além de estágios, que a gente acompanha um professor e depois a gente dá algumas aulas na escola. São lá dentro, para quem não sabe, a FAI é a Faculdade de Educação da UFMG, mas a gente acaba fazendo muitas matérias dentro da FAI, principalmente no começo, né, do curso. Acho que até o nosso quarto período a gente tem muitas matérias e depois, de novo, no final do curso, entre o sétimo e o oitavo, a gente tem mais 2 práticas de ensino que são na FAI. Bom, e aí, além, né, das matérias que a gente faz para licenciatura, o curso de História, tanto para o bacharel quanto para a licenciatura, tem as matérias que são chamadas obrigatórias. As matérias obrigatórias são matérias que você tem que fazer elas para poder formar. E aí a gente tem as matérias obrigatórias e optativas. As optativas têm um horário que você precisa cumprir, então você precisa fazer um número determinado, mas tem várias opções. Então você pode escolher entre, né, cada semestre as opções que tem. O mais legal das optativas, pelo menos para mim, é que às vezes, por exemplo, tem algum doutorando que vai dar alguma matéria optativa, né? Não é necessariamente os professores do departamento, embora eles também ofereçam matérias optativas. E aí eu acho que isso acaba possibilitando que a gente tenha contato com muitas mais áreas assim dentro da história do que a gente teria se não fosse essas matérias. E a optativa também, ela tem um recorte muito mais específico na maioria das vezes, né? Então a gente vai falar um pouco sobre as obrigatórias, mas o meu interesse por História da Bruxaria veio depois de uma optativa que eu fiz, que era praticamente toda voltada só para História da Bruxaria. E aí eu consegui ler um monte de coisa, foi até quando eu conheci esses panfletos que eu trabalho. Então, normalmente as optativas, elas são muito interessantes porque você tem um olhar sobre algo mais específico, né? Principalmente se você já fez a obrigatória ligada àquele conteúdo, que no caso era História Moderna. As obrigatórias, elas seguem mais ou menos uma linha do tempo. Então a gente começa com antiga, medieval, e aí depois tem moderna, junto com a história do Brasil, história contemporânea. E junto com essas matérias que seriam tipo a linha do tempo da história, a gente tem as obrigatórias ligadas à metodologia da história também, né? Então a gente tem algumas matérias que elas são voltadas à discussão de como fazer a história, o que faz um historiador, quais são as técnicas e metodologias do trabalho, né, do fazer história. E também a gente tem as matérias de historiografia que a gente acaba fazendo. A gente tem tanto teoria e metodologia de história, a gente tem introdução aos estudos históricos, a gente tem historiografia brasileira e historiografia contemporânea. Historiografia é como se fosse o estudo do estudo da história. Então a gente estuda como outras pessoas interpretaram a história, como a história era feita, quais são as discussões acerca da história enquanto ciência. Assim, embora eu e a Gabriela a gente tenha feito, né, a licenciatura, nós duas optamos por seguir carreira de professor, a pesquisa ela não está de forma alguma, né, distante assim da nossa trajetória. Nós duas fizemos iniciação, né, tipo, eu fiz uma iniciação em História da Educação e depois eu fiz a IC que eu conheci a Gabi. E a Gabriela fez também 2 iniciações, então, assim, acabam que a grande maioria mesmo das pessoas que são licenciandos, né, que estão fazendo licenciatura, não ficam
ficam muito distantes dessa parte da pesquisa. E isso é muito bacana na UFMG. A gente percebe que os professores, inclusive nas matérias de prática, né, eles fazem um diálogo muito importante com o professor não é um não pesquisador, e o pesquisador é importante também que ele tenha a prática da licenciatura, né? Então, essa separação de que um professor não é um pesquisador não é algo que existiu na nossa graduação. E a gente sempre teve essa motivação para fazer também a pesquisa. Mesmo nas matérias que a gente cursava, existiam alguns trabalhos, na verdade todos os trabalhos são quase sempre ligados, né, ao ato de se pesquisar. Você lê muito bibliografia e você dialoga com aquela bibliografia. Eu vou aproveitar isso que a Gabriela falou para mencionar um pouco sobre a carga de leitura do curso de História, e ele realmente é extenso, assim, né? Porque eu acho que a partir da leitura que a gente se forma como bons profissionais de História, porque a gente consegue ter o contato com diferentes autores, a gente consegue ver quais são as diferentes correntes historiográficas, então acaba sendo um curso muito voltado também para essa forma de estudar por meio da leitura. Bom, e aí a gente fez um pequeno recorte, como a gente fala muito de moderna, a gente escolheu outras matérias para abordar aqui, mas a gente vai falar de matérias que a gente fez e por que a gente gostou, né? Então, eu vou falar de História da África, que eu fiz no 6º período. Você já fez História da África? É muito bom. E eu achei que foi uma matéria que me agregou muito, porque eu aprendi novas maneiras de pensar. Então, de maneira geral, o curso de História me ensinou a ter novas perspectivas, ter novas críticas, e eu achei que a matéria de História da África, justamente por no 6º período a gente já ter uma bagagem maior, a gente já ter lido muitas coisas, foi uma matéria que ela me ensinou novos olhares, né? Então eu conheci discussões sobre decolonialidade. O professor ele abordou algumas questões de arte africana, como analisar algumas obras sem ter um olhar tão eurocêntrico, e eu achei que todas essas discussões elas complementam a gente enquanto historiador. Então, quando a gente se volta depois para a moderna, depois de ter tido contato com outros olhares e outras coisas também, os cursos, as matérias elas vão se complementando, né? Então, pode parecer que a História da África não tem nada a ver com a História do Brasil, ou não tem nada a ver com a História Antiga, mas toda a aprendizagem que a gente vai adquirindo sobre metodologia, análise de fonte, como dialogar com diferentes autores, vão ajudando a gente a saber construir melhor também as interpretações do passado. Já a minha matéria, né, que eu escolhi para falar um pouco foi de Teoria e Metodologia de História. É uma matéria que a gente faz logo no início do curso, e eu acho que ela muda muito o curso para todo mundo, né? Eu não sei se você teve essa sensação, como se parecesse que até essa perspectiva ela muda muito após fazer essa matéria. E também foi por ela, assim, que eu acho que eu tive as primeiras discussões sobre o gênero como uma categoria de análise para a história. Então acaba que eu vejo, né, que a gente estudava diferentes abordagens teóricas para lidar com a história, tipo história cultural, o gênero como uma categoria, essa ideia de antropoceno. Então, acabava que é uma matéria que eu acabo me voltando muito toda vez que eu vou escrever alguma coisa, sabe? Sempre que eu estou pensando sobre algum tema, por exemplo, na pesquisa que a gente fez, eu acabava me voltando muito para essas anotações. Era uma matéria que me acompanha muito durante todo o meu percurso. Eu também gostei muito de teoria, também foi o primeiro momento que eu tive esse contato com a possibilidade de se trabalhar gênero, né? Eu estava fazendo história contemporânea no mesmo período, no mesmo período, não é? Acho que sim. E aí foi também um dos gatilhos que me levou a querer fazer a IC sobre a participação feminina na Revolução Francesa. E aí eu percebi que eu tinha interesse por gênero muito grande. E aí, por exemplo, que eu comentei de História da África. Em História da África, a gente leu um texto que a gente leu uma parte do livro A Invenção das Mulheres em África, que foi mais uma maneira de entender o gênero, entender esses debates, né? Então, eu acho que eu não enxergava as matérias como algo separado, assim. A gente vai sempre complementando e abrindo nossos olhares, porque apesar de 6 meses parecer muito tempo, né? Se a gente pensar no como a gente vê as coisas na escola, que a gente vê em 2 semanas um período, que às vezes a gente vê em um semestre, ainda assim é pouco para um semestre, né? Quando a gente pensa em História da África ou História Moderna em um semestre, é muito recortado. Então, lógico que você também vai desenvolver os seus interesses.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Não esquece de dar um like, de se inscrever caso não seja inscrito. Tchau, tchau!